A paz do Senhor, pessoal. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Começando mais uma EBD, Lições Bíblicas, ok? Página 47 da nossa revista. E qual é a revista? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Um mundo que está cheio de ideologias, tentando destruir, deturpar, desconstruir a verdade bíblica. Você, minha irmã, você, meu irmão, está preparado para aprender a palavra de Deus? E principalmente as irmãs, porque o tema de hoje é sobre mulheres. Então, é um tema que as feministas, quando escutam, se reviram. Né? As que já foram embora, se reviram na cova, como alguns gostam de dizer. E as que estão vivas ficam descabeladas, desesperadas, por escutarem que a conduta tanto do homem como da mulher está na palavra de Deus. A conduta santa, a conduta que Deus deixou, o mandato, o mandamento, a ordem, como ser e como viver. Amém? Então hoje a nossa lição é lição 7, ok? Lição 7, como vocês podem ver aqui. Deixa eu aproximar mais de vocês aqui. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Um assunto que um tanto polêmico, mas Deus irá falar conosco no nome de Jesus. Iremos aprender a palavra dele. Amém? Vamos lá. Desconstrução da feminilidade bíblica. No mundo dominado pelo espírito da Babilônia, a igreja está como um firme fundamento da verdade no meio do império do mal. Porque a Bíblia fala claramente, a Bíblia diz expressamente que o mundo jaz no maligno. E nós, a igreja, não podemos servir a dois senhores. Não. Então, observe bem. Há uma tentativa de desconstrução da feminilidade bíblica, do que é ser mulher. Há um livro muito interessante de Ana Campanholo, acredito que esse é o nome dela, uma deputada federal, o livro sobre o feminismo, certo? Então, ela tem ainda muito mais propriedade a falar, pois é mulher, né? Como algumas feministas dizem, se você não é mulher, você não pode opinar. Então, eis aí, esta deputada, a Ana, com o livro Feminismo, ela pode então falar muito mais. Mas tudo quanto eu ensinar aqui hoje está fundamentado na palavra de Deus. Está acima do que o ser humano pode achar, do que o homem ou do que a mulher pode dizer. É a palavra, que não faz acepção de pessoas. Ok? Então veja só. Qual é o texto áureo? Qual é o texto que pode nos orientar? Provérbios 31, verso 10, ok? Veja o que está falando. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. O feminismo traz para as mulheres, ok, que é um dos principais temas que iremos combater nessa lição, é a ideologia feminista, ok, que para o empoderamento da mulher, ela quer subjugar o homem, quer dizer que o homem não tem valor, que o homem não serve, ela quer desprezar a maternidade, dizendo que é algo inútil, quer destruir vidas ainda no ventre, porque com o slogan, meu corpo, minhas regras, tudo isso é ideologia satânica, terrena, animal, diabólica. Não pode fazer parte da nossa vida, principalmente de vocês mulheres, mulheres virtuosas. Quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Mas no texto, também de Provérbios 31, no verso 10, diz que enganosa é a graça, a vaidade, e vaidade é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
O feminismo diz, não, olha, a mulher tem que pode se vestir do jeito que quiser, ok? A mulher, ela é o que ela é. A mulher pode ser o que ela quiser. Mas a Bíblia diz que a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Essa é uma mulher virtuosa. Não é aquela que deturpa a sua imagem. Não é aquela que destrói o propósito de Deus para ela. Não. Falei do homem semana passada, no vídeo passado. Falei a respeito do homem. Deus chamou o homem para dominar, para cuidar, para prover, para sustentar, para amar, para proteger. O homem não pode fugir disso. Assim a mulher foi chamada por Deus para ser adjutora, auxiliadora. As feministas enlouquecem quando nós pregamos dizendo que a mulher é auxiliadora, é adjuntora. Enlouquecem, rasgam, puxam os cabelos da cabeça, ficam desesperadas. Enquanto a Bíblia diz em Salmos, nos Salmos, acredito, Salmo 70, Deus é o nosso auxiliador. A Bíblia relata que Deus também é auxílio para o homem. E por que a mulher não pode ser uma auxiliadora? Porque não pode. Há um grande ditado, e eu concordo plenamente com ele. Atrás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher. E é verdade. É verdade, sim. Amém? A verdade prática é um resumo do que iremos ainda aprender. E na verdade prática diz: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e a função de ser esposa e auxiliadora. Meus irmãos, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói por si só. Em nenhuma parte da Bíblia, ok, exceto na parábola do homem que construiu a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia, irá dizer que o homem constrói e edifica a casa que é a família. Não se acha na palavra de Deus. O que se acha é que a mulher sábia, ela edifica a casa. Deus deu a ela a oportunidade e o conhecimento para poder edificar a sua casa. Mulher, eu quero te dizer algo no nome de Jesus, nessa aula. Deus deu sobre a tua vida a autoridade e o poder celestial para edificar a tua casa, ensinar os teus filhos, auxiliar o teu esposo, ser um auxílio para ele quando ele estiver triste, caído, aflito, oprimido. Deus deu a você a graça de cuidar, de ter o afeto, de abraçar, de sarar com as tuas orações a tua família. Vamos prosseguindo. A introdução, ela nos ensina que a mulher virtuosa é um símbolo de feminilidade. A mulher virtuosa de Provérbios 31, verso 1 ao 31, acredito que iremos ter outra oportunidade para falar só sobre esse capítulo de Provérbios, esse capítulo e esses versículos sobre a mulher virtuosa. Teremos outros dias para falar mais a respeito. Mas ela é um símbolo de feminilidade bíblica. Ok? Nós iremos também estudar um pouco a respeito dela aqui na nossa lição de hoje. Ela é exemplar. Ela é uma boa empreendedora. Veja aí. Ela empreende. Veja o que diz em Provérbios 31, verso 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Vamos ler mais aqui também no verso 14. É como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Então a Bíblia não diz que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode ser empreendedora. Pode sim, mas desde que ela não use dessa bênção também. E se esqueça do seu papel principal, que é ter seus filhos, cuidar da sua família, auxiliar o seu esposo. Ainda que a mulher atinja, como já falamos anteriormente, o apogeu social do feminismo,
do sucesso secular, se ela não é uma bênção para os seus filhos, para o seu esposo, ela não é um sucesso, ela é um fracasso. É um fracasso. A mulher independente, a mulher corajosa, a mulher que sabe o seu valor, ela sabe o propósito de Deus para a vida dela. Sabe? Ok? Então veja só, a mulher tem diversas virtudes. Diversas virtudes aqui em Provérbios 31, verso 1 ao 31. Peço que você depois leia com mais calma e atenção esse provérbio, principalmente você que é mulher, para aplicar esse provérbio na sua vida. Amém? Vamos prosseguindo. Vamos ao primeiro tópico, a feminilidade bíblica. Começa-se aonde? A criação divina da mulher. Eu quero deixar aqui abre um parêntese, certo? Para explicar algo. Em Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou macho e fêmea, os criou. A criação, podemos também chamar de criação mediata, ok? Criação mediata. É o que significa a criação mediata. Ela é imediata, melhor falando, a criação imediata. É do nada fazer tudo. Deus, quando pegou e falou, lá em Gênesis 1, e Deus criou macho e fêmea, os criaram, nos propósitos e nos desígnios de Deus, o homem e a mulher foram criados, imagem e semelhanças, idênticos, iguais, do mesmo valor, exigindo e merecendo o mesmo respeito na criação. Mas na formação, Deus escolheu o homem para ser formado primeiro e logo após a mulher ser tirada da costela do homem. Como uma simbologia que o homem tem autoridade, tem liderança sobre ele. Os homens não podem ser covardes, se acovardarem. Não, de forma nenhuma. Então, como também uma simbologia, Deus tira a mulher do homem e diz, olha, esta é carne da tua carne e ossos dos teus ossos. Eis aí uma disjuntora, uma auxiliadora, para estar com você, que seja idônea, que esteja com você. Jesus falou lindamente sobre o casamento e sobre o homem e a mulher. Ele falou, o que Deus uniu, não separe o homem. Não separe. Temos que entender que na criação, o homem e a mulher, aos olhos de Deus, tem o mesmo valor, mas na atitude, no papel, no desempenho, na função, no mandato, na ordem, são diferentes. Como também diz um ditado, que os dedos da mão não são todos iguais. Então o homem e a mulher não podem ser igual na função e no desempenho do seu trabalho. Cada um no seu trabalho, meus irmãos. Deus ama, Deus valoriza, Deus cuida do homem e da mulher da mesma forma. Não importa, mas o nosso trabalho aqui na terra são diferentes. A nossa função é diferente. Ok? Então a criação imediata, que é a partir do nada Deus forma tudo, e a criação mediata, que é a formação, é o momento da formação. Tá ok? Vamos prosseguir na nossa aula. Então, Deus criou Adão e depois criou Eva. E Deus falou, e Adão falou, essa será chamada varoa, porquanto foi de varão tomada. Imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles. A imagem, a semelhança de Deus foi distribuída entre homem e mulher sem distinção. Sem distinção. Para Deus, o homem tem valor tanto como a mulher. Para Deus, a mulher tem valor tanto quanto o homem. Não importa. Agora que esse tipo de desconstrução, querendo pisar, cuspir na imagem do homem,
Lança fora a importância do chamado de Deus para o homem que as feministas querem fazer. Isso não é empoderamento. Isso não é uma forma de ajudar as mulheres. Não é. O feminismo, se ele quer fazer algo bom, ele traga para a mulher o seguinte, dizendo: mulher, você é especial, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é muito maior do que o do rubi. Não é no que você veste, não é no que você fala, não é você protestando de todo jeito na rua, não é você destruindo o homem que você tem valor. Você por si só, você tem o seu valor. Aleluia! Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então veja só, foram criados iguais em personalidade. Deus nos criou iguais, meus irmãos. No valor, na honra e no respeito, somos iguais. Não tem isso não. Tem isso não. O homem, que porque foi criado primeiro e Deus deu liderança, autoridade ao homem, que querer subjugar a esposa e a mulher, eu digo, ele é um machista e nunca conheceu a Deus. Porque a Bíblia diz: homem, amai as vossas mulheres como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Aleluia! Isso é o amor. Isso é o cuidado do homem para com sua esposa. Essa é a liderança do homem. O amor, a misericórdia, a ajuda, a provisão, a importância, o respeito. Vamos mais. Mas a Bíblia ensina a igualdade, ok? Mas também deixa claro que as funções distintas de cada um. Somos iguais, mas cada um tem a sua função. Jesus falou dizendo, ou melhor, o apóstolo Paulo, escrevendo, disse: nem todos são mão, porque um corpo não é formado só de mão. Um corpo não é formado só de orelha, de nariz, de olhos, de boca, de braços, de pernas. Não. Todos são parte do corpo. Cada um na sua função. São especiais. E ninguém pode dizer ao outro: sai daqui porque você não serve. Ninguém pode falar isso. De forma nenhuma. Então cada um tem uma função. Assim como o corpo humano, cada órgão, cada medula, cada músculo, cada neurônio, cada célula tem a sua função. Assim é o homem e a mulher. A mulher recebeu algo maravilhoso, que o feminismo quer destruir, mas não vai no nome de Jesus. É a bênção da maternidade. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação e de cuidadora do lar e dos filhos. Porque Deus deu uma ordem: frutificai e multiplicai-vos. O homem não pode fazer isso sozinho, obviamente não. E nem a mulher fazer isso sozinha, de forma nenhuma. Ambos precisam estar juntos. Veja só, as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que por isso lutam para a emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. As feministas lutam bravamente para que a mulher não se importe com o seu lar, com a sua maternidade, com a sua família, porque Satanás sabe e colocou esses pensamentos na cabeça das feministas, que a mulher sábia edifica a sua casa. Casa é edificada, nação unificada. Edificada. E também unificada em união. Um povo separado se destrói. Uma casa com divisão dentro dela se destrói. E é uma das grandes funções da mulher: edificar a sua casa, uni-la e caminhar juntos para os céus. É a função da mulher. Auxiliadora, adjuntora. Ok? A mulher como auxiliadora. Ser auxiliadora do homem. Nesse caso, auxiliador também pregado a se referir a Deus. Em Salmos 33, 20. Então, se Deus é chamado de nosso auxiliador,
nosso refúgio, nosso escudo e auxílio. Por que a mulher não pode ser chamada? Por acaso o barro é maior do que o construtor? Maior do que o oleiro? Por acaso a ferramenta é maior do que aquele que a criou? Não é, de forma nenhuma. Então veja só, auxiliar não é um depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Sabia disso? Auxílio. O bombeiro é um auxílio. Quando alguém está passando mal ou preso num acidente, qualquer coisa, quando os bombeiros chegam com aquelas vestimentas vermelhas, Deus abençoe a todos os bombeiros, toda a segurança pública, toda a saúde, todos os socorristas. Quando eles chegam, as pessoas que estão em situação difícil se alegram, se lançam nos braços dos bombeiros e digam: me socorra, e dizem: me socorre, me tire daqui, me ajude, me salve. Quando um policial chega e tem alguém refém de bandido, as pessoas ficam: polícia, por favor, entre aqui, me ajude, me socorra. Quando tem alguém doente e o médico chega, eles falam: olha, por favor, me ajude. São auxílios, auxiliadores, trabalhadores da saúde pública. E você, mulher, é o auxílio da tua casa. Se teu filho está com um problema, Deus deu a você a autoridade de socorrer o teu filho. Se o teu marido está com um problema, Deus deu autoridade a você para socorrer o teu marido. Se a tua igreja está com um problema, mulher, Deus deu a você o auxílio, ajude. Se a tua nação, se o teu povo padece, Deus deu a você a autoridade do auxílio, ajude. Não fuja do propósito de Deus para você. Não deixe que a desconstrução desse século destrua quem Deus diz que você é, mulher. Vamos prosseguindo para o segundo tópico. A desconstrução da feminilidade. O ativismo feminista foi uma das piores ideologias que entraram no mundo, com a sua deturpação da verdade. Sabemos que no início do feminismo algo aconteceu. O direito ao voto lá no lugar de origem do feminismo. Glória a Deus, as mulheres sim merecem votar, têm o direito de votar sim. Mas depois foi tomando caminhos tenebrosos que desconstruiu e destruiu o feminismo. Ok? A primeira onda do feminismo foi a luta pelo voto, uma luta nobre. Mas a segunda onda foi a liberdade dos direitos sexuais e reprodutivos. Uma luta que exigia a morte de crianças. Uma luta que exigia que a mulher fizesse o que quisesse. Do seu corpo, depravação. Então, começou a se corromper o feminismo. E a segunda onda, uma das ativistas aí foi a Simone de Beauvoir. Se você observar bem a história dessa mulher, uma história terrível, podre, tá certo? E depois houve outras ondas, como o empoderamento, que ainda estamos nela, a onda do empoderamento, do meu corpo, minhas regras. Que a mulher não nasce, mulher se torna, Mesmo a biologia dizendo você é mulher, mesmo a biologia dizendo você é homem, Deus te criou homem, Deus te criou mulher, mas eles querem contra isso, tá certo? Mas nós como cristãos temos que afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir a verdade bíblica sobre a mulher. É o feminismo. Muito cuidado no nome de Jesus. A liberdade sexual que eles tanto queriam, A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre homem e sua mulher, nos limites do casamento. Temos que entender que, na defesa dessa ideologia,
requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Então a ideologia do sexo aberto, ok? Da liberdade sexual, eles querem dizer que qualquer tipo de sexo não pode ser dito errado ou certo. Se o camarada deseja 100 mulheres, se uma mulher deseja 100 homens, se uma mulher com um animal, ou um homem com um animal, para eles tudo bem. Depravação total, meus irmãos. Alguns que querem liberar até o conhecimento, a relação entre familiares. É algo terrível, meus irmãos. Isso é algo terrível. Esse feminismo é terrível. É coisa seríssima. Então, quando eles olham para a família tradicional, que é homem, mulher e seus filhos, eles querem atacar. Porque eles conseguem ver em nós, que estamos caminhando na vontade de Deus, que somos ameaça para eles. Porque eles olham para nós e veem a bênção de Deus. Enquanto olham para si mesmo e veem a deturpação, veem o erro, veem o pecado, veem a imoralidade, a destruição da verdade. Eles querem mudar a verdade em mentira, mas não irão conseguir, não. Não irão. Então, no terceiro subtópico do segundo, fala sobre o ataque à família tradicional. O casamento é monogâmico, é heterossexual, é indissolúvel. Casamento é indissolúvel. Homem e mulher. É bênção de Deus, é promessa de Deus, é projeto de Deus. Amém? E o terceiro subtópico, o terceiro tópico. A mulher virtuosa, um símbolo de feminilidade. Observe, irmãs. Nós vamos dar uma ênfase e analisar mais um pouco Provérbios 31, verso 1 ao 31, tá certo? O primeiro tópico, ele vai falar o seguinte: o coração do seu marido está nela confiado. Mulher confiável e não é instável. Então a mulher virtuosa que não dá lugar à desconstrução do feminismo, das teorias, ideologias mundanas, seculares, ela é uma mulher confiável. O coração do marido está nela confiando. É uma mulher que é digna de toda confiança. Você tem sido uma mulher que o seu marido pode confiar em você, que os seus filhos podem confiar em você, que a igreja pode confiar em você. Depois, segundo subtópico, padrão de mãe amorosa. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e com bondade. Uma mãe amorosa que ama os seus filhos, que a desconstrução da maternidade não chegou lá não, no nome de Jesus. A mulher virtuosa, ela ama os seus filhos e entende que são bênção de Deus em todas as etapas do crescimento, desde o ventre até a sua maioridade e até depois dela, não importa. Então, ela é uma mulher que não come o pão da preguiça, que não faz os seus filhos padecerem e nem o seu marido padecer porque é preguiçosa. Essa mulher virtuosa, ela sabe que não é suas vestes, que não é o seu corpo que conquista o louvor, a honra de Deus, mas é o temor de Deus dentro do coração dela. E os filhos dela se levantam e diz: essa mulher, ela é virtuosa. Os próprios filhos se levantarão para as mulheres virtuosas e dirão: mãe, a senhora é um exemplo, a senhora é uma mulher abençoada, é uma bênção na minha vida. Mas a mulher que dá lugar à desconstrução e ao feminismo, ela é a vergonha da sua família, ela é a destruição da sua família. E para encerrar nossa aula de hoje, exemplo de administradora e empreendedora. Negocia bens, compra propriedades, é generosa e sensível,
cheia de energia e de bom caráter, autoconfiança em relação ao futuro. O seu valor é imensurável, não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Uma mulher que sabe administrar o seu lar, sua família, não coloca sua família em apuros, não gasta além do que pode e também não retém além daquilo que é necessário. Sabe ser administradora, sabe zelar pelos seus filhos, sua família e a sua casa. Esse é o papel da mulher sábia e virtuosa, que é como um navio mercante. Aleluia. Os irmãos sabem o que é um navio mercante? Vamos imaginar que estamos numa ilha deserta, estamos precisando de mantimento e de repente lá no Oriente, lá no Ocidente, vimos lá do mar vindo em direção à ilha um navio. E sabemos que ele é um navio mercante que traz suprimento para aquela ilha. Assim é uma mulher. Quando os filhos e o marido olham para ela, tem esperança que ali vem alimento, vem mercadoria boa, vem bênção do céu, vem conhecimento, vem sabedoria no falar e no agir. Ok? Conclusão da nossa aula. Os homens e mulheres se complementam, são iguais diante de Deus, mas têm diferentes funções dadas por Deus. A desconstrução da feminilidade coloca as mulheres e também os homens que aderem a isso em rota de colisão contra Deus e contra o propósito de Deus. Então hoje, na nossa aula, aprendemos isso. Que a mulher é muito mais do que o mundo diz. A mulher é muito mais do que os machistas dizem. A mulher é muito mais do que um homem diz, do que a outra mulher diz, do que o feminismo diz. A mulher é tudo aquilo, o quanto a palavra de Deus e o próprio Deus diz. Ela é virtuosa. Como diz Provérbios 31, verso 1 ao 31. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Guarde essas palavras no seu coração. E aqui se encerra mais uma aula EBD Lições Bíblicas. Curta o vídeo, comente, compartilhe e vamos juntos aprender a palavra de Deus no nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.